Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz do Divino Mestre Jesus seja nos vossos corações. No 25º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Buscai e Achareis, nós encontramos uma síntese absolutamente perfeita daquilo que nos aguarda no mundo, daquilo que tem sido o caminho de toda a humanidade ao longo de todos estes séculos. O trabalho, que para muitos de nós é apenas o sustento próprio, o sustento familiar, é trazido nesse capítulo como a verdadeira oficina reformadora dos nossos espíritos. O homem trazido nos primeiros tempos para o mundo buscava, pela força do trabalho, conquistar as peles que lhe recobririam o corpo e, consequentemente, lhe protegeriam das intempéries, e o alimento mediante o qual sustentariam o próprio corpo no exercício vivo de suas atividades. Aqueles tempos eram tempos da infância da alma. Só se podia buscar aquilo, só se tinha essa opção. Mais depurado, o homem vai então buscar outros patamares mediante o trabalho. Vai alcançar o desenlace, o desenvolvimento de sua inteligência. E através dela começa a perceber todas as nuances da vida, todas as possibilidades que tem e terá sempre diante de si, como instrumentos de transformação que a ele próprio serão ofertados e a partir dele para todos os seus companheiros de caminhada. A desenvoltura do homem nesse sentido é verificada como afirmação da pré-existência e da reexistência da alma. Imaginemos que todos nós, ao desencarnarmos, ao sermos alcançados pelo fenômeno biológico da morte física, não fôssemos mais trazidos de volta ao plano físico. Apenas o nosso corpo perece, e perece por situações biológicas, de falência biológica. Mas o nosso espírito, criado através de uma situação muito específica, não apenas para o povoamento dos mundos, mas para o desenvolvimento e o progresso das criaturas, é que vai dar a sustentação e o direcionamento que nós vamos ter, não em um só corpo, mas em vários outros que virão nas subsequentes encarnações que todos precisaremos ter. Será nesse processo de reiteradas encarnações que nós, anteriormente trazidos para uma condição de absoluta subsistência, em que buscou-se sair da selvageria para a civilização, agora partimos da civilização material para a civilização moral. O homem então verifica, através das possibilidades todas, um cenário absolutamente animador. Muito embora essas etapas tenham sido absolutamente duras, porque sempre houveram e continuam a haver, lamentavelmente, pessoas que procuram tirar o brilho
da consciência humana para subvertê-la através de formas manipuladoras que vão macular o espírito humano como ele foi concebido, simples e ignorante, para mantê-lo numa ignorância social perversa. O esclarecimento, portanto, vem mediante o esforço de cada um. A riqueza que vem para alguns e não chega para todos é fruto de uma conjuntura que, lamentavelmente, ainda é adversa para todos. Mas isso não inibe e nem tira a oportunidade que nós teremos sempre de galgarmos degraus de progresso moral. O progresso moral é a questão mais importante a ser conquistada. Se por um lado as dificuldades ainda nos espancam, se por um lado essas dificuldades ainda buscam torcer o nosso real objetivo, há para todos nós um concerto de espíritos a nosso favor. Semelhantes a uma grande orquestra, cujo regente é o Mestre Jesus, esses espíritos distribuem-se por todos os rincões da terra, fomentando a expectativa maior do homem de progredir. O trabalho então passa a ser a sustentação do corpo e o esclarecimento do espírito. Aqueles que manifestam-se no Evangelho segundo o Espiritismo passaram por este mundo. E por aqui estiveram em épocas muito mais adversas do que estas nossas. Conviveram com conquistadores ferozes, lutaram contra preconceitos gigantescos, mas venceram todas essas etapas porque colocaram as suas consciências numa zona vibratória muito mais fraterna. Mostraram-se receptivos às mensagens que lhes chegavam do alto ao coração e fizeram das suas mentes brilhantes instrumentos de transformação social. Com isso, deram ao mundo a condição de que o mundo necessitava. Passamos então a pensar mais. E a ciência então veio em socorro da humanidade. Baluartes da ciência começaram a pontificar no mundo, trazendo as suas descobertas. Havia então uma vertente do progresso moral a serviço da humanidade, o progresso intelectual. Todos estes homens, convertidos pelo saber, passaram a dar-se ao mundo em condições devotadas e fizeram daquilo que descobriam dias melhores para todos. A luta humana tem sido sempre assim. Quem tem a condição um pouco melhor de servir, não deve negar-se de fazê-lo. Mas não somente aqueles que puderam ter as suas mentes iluminadas pelo saber. Há para todos a possibilidade de uma mentalidade renovadora. E essa mentalidade renovadora baseia-se basicamente
no título deste capítulo: Buscai e achareis, que significa ajuda-te e o céu te ajudará. A grande orquestra espiritual, regida por Jesus, faz para nós um concerto de situações que só nos favorecem. Os esclarecimentos nos chegam através deste canal, através das literaturas espíritas, das centenas de milhares de livros religiosos cujo papel preponderante é abrir a mente do homem a uma mensagem uníssona do grande Pai. E a partir dali, com esta abertura, todos os outros componentes da intelectualidade começam a chegar. E será pelo descortínio dessas etapas que a humanidade vai projetando-se para frente. Dissemos que não seria possível termos apenas uma existência. Com toda a complexidade que possuímos, seria um absurdo comparecermos para uma única etapa na Terra. Assim, com a experiência das encarnações anteriores, retomamos na encarnação seguinte a vida de onde ela findou-se anteriormente, com toda a gama de conhecimentos, com toda a vivência amealhada, mas sobretudo com o esclarecimento dessa nova mentalidade. O cristianismo não é uma proposta meramente religiosa. É uma condicionante humana. Os homens que se fazem sensíveis à sua mensagem e que conseguem abrigá-la em seus corações, vivem melhor. Não vivem à margem da sociedade. Não se desviam pura e simplesmente dos debates naturais da vida e das suas intrínsecas situações. Ao contrário, encaram-na, porque têm a condição de pensar com uma fé raciocinada. Tudo isto encontra-se sintetizado neste 25º capítulo, que vai mais além, que nos chama a atenção para as aves do céu. Nestes tempos em que ainda vemos pessoas deturparem o sentido da solidariedade, que é uma nomenclatura bem mais agradável socialmente, mas que de fato precisa converter-se em caridade, há um chamamento para que a gente observe as aves do céu. Nada lhes falta. E elas nos encantam diariamente com o seu cântico fraterno. Nenhum de nós vai conseguir acumular, do ponto de vista material, nada que seja maior do que a nossa estatura física. Portanto, é muito mais acertado que a gente busque trazer para dentro de nós os verdadeiros tesouros da vida. A mentalidade criada para o serviço fraterno, para o bem-estar, para o respeito, para a ética, faz com que o homem descortine um tempo não apenas promissor, mas um tempo verdadeiro para esta empreitada e
para as demais que virão. A transição planetária, condição que vai passar o planeta Terra de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, é um convite a tudo isto. E é um convite para toda a humanidade, não para pequenos grupos da humanidade ou para alguns componentes da humanidade. Todos nós podemos e devemos nos lançar, despindo-nos do orgulho que tem maculado a nossa luta maior, que é a do esclarecimento, e muito menos do egoísmo, que tem nos feito pensar de forma exclusiva em nós mesmos. A terra que é boa e farta é para todos. E a todos ela comporta e acolhe. O grande Pai também. Há muitos anos, há várias décadas na verdade, nós experimentávamos o começo da vida adulta e logo nos casávamos. E as dificuldades de vivenciar o casamento começaram a aparecer. Normalmente, a gente consuma o casamento, mas deixa para depois o ato de consumar a vida a dois. E a mesma irmã que me deu as primeiras orientações na seara espírita apresentou-me um livro de Senir Arruda, Levanta-te e Anda. Nas primeiras páginas, uma grande alegria invadiu-me. E logo a seguir, um sono breve e profundo fez com que eu adormecesse. Ao despertar, retornei para minha casa e passei diariamente a ler aquele livro. Era o que eu precisava para levantar-me e andar, para buscar e achar. Todos nós somos convidados a fazer a mesma coisa. Levante-se, ande, busque e ache, ajude-se e os céus lhe ajudarão. Tudo está disposto para o homem. O grande Pai nos deu a condição de pensarmos mais adiante, mas para servirmos, para compartilharmos, para dividirmos. Vamos seguir buscando e achando diariamente o nosso lugar no mundo, mas respeitando a todas as pessoas, vivendo esse idealismo fraterno que é o cristianismo, que tem feito das nossas almas, na pré-existência delas e nas resistências através das encarnações, melhores espíritos. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.